para dizer que eu te amo, ó Pai, que és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome.
tudo que nos acontece, o Senhor está no controle. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler com você no livro de Êxodo, que lê com sua Bíblia e abre sua Bíblia. Nós estamos no domingo pela manhã, a escola dominical. Já está falando da escola, porque é para aprender. Diz o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo, a minha tradução é um pouco diferente da que vocês estão acostumados aí, certo? Porque essa é uma nova versão, mas vai dar no mesmo final, no mesmo fim, tem o mesmo propósito. Então, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Agora vamos pular para o verso 10 do capítulo 14. 14, a partir do verso 10. Amém? Verso 10. Ok. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de sermos escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. No 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E os egípcios perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo,
e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, porque os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros, seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, e todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém? Palavra maravilhosa, né, irmãos? Essa palavra, podemos sentar, igreja. Essa palavra por si só, ela já diz tudo, né? A palavra de Deus, ela é completa. Às vezes não precisa acrescentar mais nada. Só pedir ao Espírito Santo de Deus que fale conosco na sua palavra, e Ele vai falar. Ele fala tudo que você precisa ouvir. Aleluia. E eu sei que nessa manhã, a palavra que Deus, né, pela sua misericórdia, ministrou nossos corações para estar falando da igreja. Eu sei que tem pessoas aqui precisando ouvir essa palavra hoje. Às vezes, Deus nos guia pelo caminho difícil, em vez de pelo caminho fácil. Porque Ele está fazendo uma obra especial em nós. Como podemos aprender a nos apoiar nele, se tudo em nossa vida é fácil o bastante para cuidarmos de tudo sozinho? Você já pensou se na sua vida é tudo fácil, você mesmo resolve tudo, você mesmo cuida de tudo, não precisa solicitar, pedir o socorro de Deus para nada, porque está tudo ao seu alcance. Aí então está tudo bem, muito obrigado. Não precisaríamos do agir sobrenatural de Deus na nossa vida e, portanto, não aprenderíamos a depender dEle. Nos tornaríamos servos independentes. E uma vez, eu me lembro até hoje, nunca me esqueço, quando minha filha completou 15 anos, eu escrevi uma carta para ela e disse: olha, minha filha, hoje você está dando um passo mais além na sua caminhada. 15 anos, uma fase muito bonita na vida de toda jovem, né? De toda jovem. Eu quero te dizer uma coisa: você pode se tornar independente dos seus pais, quem sabe até um dia se tornar independente do seu próprio esposo, mas de Deus você nunca pode se tornar independente. Porque num dia que você se tornar independente de Deus, é esse dia que começou a sua derrota. Irmãos, nós temos que entender isso. E por que Deus agora conduziu aquele povo num caminho mais difícil? Vocês viram aqui que existia um caminho mais fácil para eles atravessar, que não precisaria ficar 40 anos naquele deserto. Mas Deus permitiu, porque Deus queria levar aquele povo a depender dele, a estar em um lugar de dependência do Senhor. E Deus precisava mostrar àquele povo o seu poder. Como era que Deus ia manifestar o seu poder se aquele povo não precisasse clamar a Ele?
Então, quando aquele povo, irmãos, olhou, que viu os exércitos de Faraó atrás, e na frente dele só tinha mar. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos em situações como essa? Que a gente olha para frente e não vê por onde. Olha para um lado, para outro. Meu Deus, e agora? O que é que vai ser de mim? Eu não tenho condição, eu não tenho estrutura. Não é assim que a gente fala? Eu não sei por onde agora eu vou sair dessa, meu Deus. E aí agora a gente só tem uma coisa a fazer: clamar. Foi aquilo que aquele povo fez. Começou a clamar ao Senhor. E Moisés foi até Deus, e Deus disse: por que tu clama a mim? Diz a esse povo que marcha, pega a tua vara aí, Moisés, e lança aí no mar. E assim Moisés fez. Irmãos, por que Deus disse? Diz o povo que marcha. A água não tinha se abrido ainda não. Mas a ordem de Deus foi para marchar, não foi? Eu quero te dizer, a gente está numa situação também, que você pode dizer: mas como é que eu vou marchar desse jeito, se está tudo fechado, se está tudo estreito, se a condição é essa? Mas Deus está dizendo: marcha. Tu vai ficar parado, estagnado dentro de casa, fechado, com medo do que está na tua frente, com medo de coronavírus, ou seja, de que for? Não, a ordem é para marchar, não importa. E quando você der o primeiro passo, o milagre vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Nós precisamos, irmão, aprender a viver na fé e na dependência do Senhor. Se Ele disse é para marchar, tu não está vendo por onde, mas vamos embora. E aí a coisa vai fluir. É assim que acontece no reino de Deus, é assim, irmão. Você não espera primeiro para ver, para depois você fazer, não. Você começa fazendo pela fé, e aí depois o milagre vai acontecer. As portas vão se abrir, o mar vermelho vai se abrir. Irmão, que fenômeno maravilhoso aconteceu ali. Aqui diz que o povo atravessou em terra seca. Imagine, você já viu um muro de água? Já viu, igreja, um muro de água? Ninguém nunca viu, né? Já vi muro de pedra, de várias coisas, de concreto, de rocha, mas de água eu nunca vi. Mas Deus mostrou que Ele é poderoso para fazer até a água se transformar em um muro, ó, de um lado e do outro. E aquele povo passou. Olha que coisa maravilhosa, poderosa. E quando aquele povo passou, que os egípcios achou que podia. Olha que Satanás, irmão, ele nunca se dá por vencido, não. Eu quero te dizer isso, igreja do Senhor, nessa manhã. Não pense que no momento em que você estiver marchando, seguindo os propósitos de Deus, fazendo a vontade daquilo que Deus te mandou, que Satanás vai desistir, não. Ele não vai deixar assim barato, nem achar que que nada, que está pensando que ele venceu, não. Eu vou atrás. E aí foi assim que aconteceu. Os egípcios foram atrás com aqueles carros para fazer aquele povo voltar de novo para o cativeiro. Você pensa que Satanás fica satisfeito quando você se liberta de qualquer situação, amarra, qualquer amarra, você estava aprisionado no passado, seja qual for a situação. Você pensa que ele está satisfeito? Não. Você pensa que ele vai se declarar perdido facilmente? Não. Ele vai continuar perseguindo. Mas o que é que você tem que fazer? Continuar na dependência, firmado naquela palavra, pela fé, e continuar avançando, independente do que esteja acontecendo. Continue marchando pela fé. Amém, igreja? Mesmo se você ainda não viu o milagre, continue marchando pela fé. Aleluia. Já vou estar encerrando aqui para a gente ministrar os dízimos e ofertas. Amém? Então, muitos de nós pensamos que estamos em nossa terra prometida, porque já chegamos na promessa de Deus, não temos mais batalhas. Não é verdade. Depois que os israelitas atravessaram o Rio Jordão e entraram para tomar posse da terra, das promessas, eles tinham que lutar uma batalha após a outra. Mas à medida que aprendiam a lutar na força de Deus, sob a direção dele, venciam suas batalhas. E ainda quando eles chegaram na terra prometida, ainda tiveram batalhas que lutar, irmãos. Eles não entraram assim de graça na terra prometida, não.
E eles ainda tiveram que pelejar. Aí você fica dizendo assim: ah, mas Deus não prometeu? Não foi Deus que falou? Então não é de Deus esse negócio. Por que é tanta luta? Aí é que você tem que dizer: não, o negócio é tão bom. Deus está fazendo uma obra tão maravilhosa, que quando a gente vencer isso aqui, vai ser só vitória. É porque a vitória é grande. Porque quando a vitória é muito grande, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. E aquele povo continuou triunfando, porque aprenderam a andar na dependência de Deus. Amém? Então, que o Senhor, nessa manhã, te dê graça e força para continuar avançando, meu irmão, minha irmã. Independente das circunstâncias, independente do que esteja à sua volta, continue levantando a sua cabeça e clamando ao Senhor e buscando no Senhor a direção e a dependência dEle, para que você venha vencer todos os obstáculos. E Deus vai guerrear por ti e vai confundir os teus inimigos, porque foi assim que Deus fez com aquele povo no meio do mar. Eles se confundiram um contra o outro, não conseguiram mais, e eles mesmos perceberam e disseram: vamos fugir do Egito, porque Deus está lutando contra nós aqui em favor deles. Nós não temos como sair daqui. A roda dos carros se quebraram e tudo aconteceu o contrário. E Deus desbaratou o exército dos inimigos. E o mar, quando eles chegaram lá, o povo ainda estava cá no meio do mar. E Moisés voltou a estender sua vara por ordem de Deus. E o que foi que aconteceu? O mar abocanhou, ou seja, alcançou aquele povo que está. E nenhum deles sobreviveu, os que estavam dentro d'água. E nunca mais realmente aquele povo viram os egípcios, não. Aqueles que estavam ali perseguindo. Então é assim que Deus faz conosco. Não é diferente conosco, igreja do Senhor. Porque o Senhor é que peleja por nós. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez. E você vai estar com a oportunidade de louvar com seus dízimos e suas ofertas. Amém? Aleluia. Saia do seu lugar. Glória a Deus. Que estás aqui, Senhor. Pode ver se há em mim reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia! Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Declare isso nesta manhã, que Ele é fiel. Assim
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare que Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel para todo sempre, Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Aleluia, glória a Deus. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós queremos nessa hora convidar os aniversariantes da semana, né? Nossa irmã Yuri fez aniversário essa semana. Quem mais alguém fez aniversário essa semana, gente? Para nós estarmos orando sobre a sua vida. Tem alguém? Eu quero também dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta manhã. Dê um sinal assim de sua mão, se você tiver. Tem alguém que nos visita ali. Fernando está ali. Glória a Deus, Fernando, pela sua vida. Que Deus continue ministrando no seu coração. Né? Que você venha e fique conosco em nome de Jesus. Né? Porque aqui é o seu lugar. Aleluia. Nós queremos, então, nessa hora, agradecer os dízimos e ofertas. Já que não tem aqui nenhum aniversariante, nós mesmo assim vamos orar pelos aniversariantes da semana, pela vida do nosso irmão Yuri. Teve outra irmã que fez aniversário essa semana. Rose, obrigada. Quem? Joca, irmã Joca, é verdade. Ela não está aqui conosco nessa manhã, mas vamos também estar orando. Aleluia. Pai maravilhoso, nós te bendizemos, Pai, te louvamos pela tua presença gloriosa, pela manifestação, Senhor, do teu Espírito no nosso meio, porque tu já tem falado conosco, através dos louvores. Recebe a oração, nossa gratidão. Pai, eu quero te agradecer em especial pela vida dos aniversariantes desta semana, pela vida de Joca, de Yuri, da Imê, Rose, sim, Jesus, abençoa os filhos, continua derramando, Senhor, sobre a vida de cada um deles, as tuas ricas bênçãos, renovando a força física e espiritual, e concedendo vitória aos nossos irmãos, aqueles que não foram falados os nomes, mas o Senhor conhece cada um, visita nesta manhã, os enfermos, Deus, visita a irmã Margarete. Outros que estejam enfermos, Senhor, vai agora também operando com o teu poder, restaurando, curando, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelos dizimistas e ofertantes da tua casa. Continua, Deus, derramando com maior abastança na vida do teu povo. Deus, abrindo as comportas dos céus e derramando, Senhor, as mais ricas bênçãos, suprindo todas as necessidades. Aqueles que não têm, que não estão tendo condição, Senhor, de ofertar, que o Senhor esteja entrando com providência, oh Deus, abrindo os celeiros e operando na vida deles com teu poder. Meu Deus, continua falando conosco através do teu servo, que vai ministrar a tua palavra. Usa, meu Deus, com poder e graça, e que a tua igreja, Deus, esteja, Senhor, com seus ouvidos atentos, que a nossa terra, Deus espiritual, esteja apta para receber essa preciosa semente da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Seja Deus, som, glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bom estarmos aqui mais uma vez nesta manhã, para juntos adorarmos a Deus. Nós temos tido uma classe única, mas estamos providenciando para o mês que vem começarmos a dividir nossas classes em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 9 do cantor cristão, Santo, Santo, Santo. Irmã Diana Carneiro nos ajuda. Queremos dar boas-vindas aos visitantes, Fernando, e o nosso amado irmão Silas. Deus abençoe, querido, bom te ver. Vamos adorar juntos? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remedos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente. Deus onipotente, Tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. aleluias. O nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. É um Deus que tem controle de todas as coisas. É um Deus fiel, é um Deus bom. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Louvamos a Deus que a irmã Marinês fez uma cirurgia, estava em resguardo e agora, hoje ela está voltando ao culto. Que Deus abençoe a senhora. Diaconisa Sônia também, há algum tempo, você nos vê. Ah, Tinho ali, pastor Tinho também ali, ó. Graças a Deus. Estão aí
Todos de máscaras, todos observando aí o espaçamento. Deus abençoe. Irmã Cristina também, recuperada aí. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga comigo: como também antes costumava fazer. Vamos dizer juntos? Como também antes costumava a fazer. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Amém. Pode tomar o assento. Queridos irmãos, Deus é fiel, Deus é bom. Aqui estamos diante de um livro que toma o nome do personagem, Daniel, que foi um dos homens mais íntegros e fiéis que a Bíblia nos fala. Nós vemos no livro de Daniel algumas características neste homem que nós podemos seguir. Nós podemos dizer que o profeta Daniel, sem dúvida, foi um dos homens mais corretos e justos das Sagradas Escrituras. Podemos citar Enoque, podemos citar José, Samuel, podemos citar Josias, também Esdras, Jó e Daniel. Queridos, homens que tinham uma vida com Deus, homens que, independente das circunstâncias, buscavam a Deus. O texto que lemos nos diz que Daniel, ele orou a Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Irmão, Daniel foi ameaçado. Daniel, os seus amigos, compatriotas, se levantaram contra Daniel, talvez enciumado com Daniel, pois Daniel era um homem de uma sabedoria excelente. E a Bíblia diz que Daniel era muito amado. Eu quero dizer para mim, dizer para você, nós precisamos sempre entender isto, que somos muito amados de Deus. Diga ao seu irmão que está ao seu lado aí, um pouco distante: você é muito amado de Deus. Daniel era um homem muito amado de Deus, mas esse amor de Deus para com a vida de Daniel não isentou Daniel de passar por lutas, por dificuldades, por provações, por embates, por perseguições. Mas Daniel, ele entrou na sua casa, no seu quarto. Ele não fechou as janelas, porque o rei fez um edito que ninguém poderia invocar a Deus. O versículo de número 7 diz assim, versículo 6: Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. A Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto e o Senhor te responderá. Quando a vida lhe oferecer lutas, embates, acusações, dificuldades, a iminência da morte, nós precisamos buscar a Deus, precisamos recorrer a Deus. A Bíblia diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo por mim executa. Existirá momentos que a única solução e esperança será a oração. A oração é a chave da nossa vitória. A oração nos leva a alcançar de Deus o que Deus tem para os nossos corações. E eu quero lhe chamar a atenção que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel, ele não fechou a janela por causa da oposição, por causa do medo. Daniel temia a Deus. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, porque Ele é o único que pode matar e lançar a alma no inferno. Precisamos temer a Deus, somente a Ele. Temer a Deus e não aos homens. Temer a Deus em todo o tempo. E é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel procurou manter a sua vida diária de oração. Irmãos, as circunstâncias não mudou o comportamento de Daniel. As circunstâncias não mudou a agenda de Daniel. Daniel tinha uma agenda de orar 3 vezes ao dia. E por que nós não criamos esse hábito de orarmos 3 vezes ao dia? Tirarmos um momento do dia para falar com Deus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. A oração, ela é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. A oração, queridos irmãos, a pessoa que ora é motivada pelo entusiasmo de seu próprio discurso, pois a fé eleva a crença de que seu desejo será atendido. Abre espaço para a renovação do espírito, pelo sentimento interior de esperança. Porém, de acordo com a Bíblia Sagrada, a oração deve ser dirigida unicamente ao Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus. A oração é a comunicação do homem com Deus. Orar é dialogar com Deus, é conversar com Ele, é suplicar-lhe, pedir-lhe algo, oferecer-lhe alguma coisa, adoração, ter comunhão com Ele, é buscá-lo de todo o nosso coração. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nós vemos, irmãos, que Daniel buscou a Deus. Queridos irmãos, nós podemos dizer que a maior crise que a sociedade atravessa é de integridade. O modo de viver íntegro não tem sido priorizado nos palácios, nas casas de leis, nos tribunais, muitas vezes na igreja, nas escolas e muitas vezes na família. Há 2 testes que provam a integridade do homem, e Daniel foi testado, foi examinado nesses 2 testes. O teste da adversidade. Você e eu permanece íntegro quando enfrentamos problemas, calamidades, perdas, perseguições, injustiças, calúnias ou humilhações? Permanecemos íntegros? Daniel permaneceu íntegro. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo,
no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24:10. Então Daniel, mesmo no dia da angústia, ele entrou na sua casa, acessou o seu quarto, seu lugar secreto e foi orar a Deus. Conhecemos, irmãos, a têmpera de um homem pela sua capacidade de enfrentar dificuldades sem abrir mão dos seus valores. Daniel enfrentou dificuldades, mas não abriu mão dos seus valores. Daniel tinha a morte iminente diante de si, mas ele não abandonou os seus valores. Eu vou continuar orando. Eu vou orar, vou orar, vou orar até Deus responder. E Daniel tinha esse hábito de orar. Quando nós vemos José ali no Egito, ele sofreu injustiças clamorosas da parte de seus irmãos, da sua patroa, foi jogado no fundo de um poço e no interior de um cárcere, mas exatamente ele continuou íntegro diante de Deus. O sofrimento, entretanto, jamais enfraqueceu o caráter de José. A Bíblia diz que Deus era com José, e José passou por tantas provações. Irmãos, amados, você que nos ouve, a provação não quer dizer que Deus não está com você. A dificuldade talvez financeira que você está passando agora não quer dizer que Deus não está com você. Talvez uma perda de um ente querido, isso não quer dizer que Deus não está com você. Uma dificuldade na saúde não quer dizer que Deus não está com você. Deus está com você. E o teste da provação, o teste da necessidade, da adversidade, nós precisamos nos manter íntegro. Daniel se manteve íntegro. Mas também tem um teste da prosperidade. Irmãos, a integridade muitas vezes é forjada na bigorna da prosperidade. Dizem as Escrituras, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Provérbios 27:21. Conhecemos o caráter de um homem não apenas pelas provações, pelas privações que passa, mas sobretudo pelos louvores que ele recebe. Tem tanta gente que é fiel a Deus no tempo de prova, mas quando Deus abre porta, quando a pessoa prospera, quando a pessoa começa a desenvolver, ela esquece de Deus. Não tem tempo de ir para a igreja. A igreja fica em segundo plano, não ora mais, não louva mais. No domingo é o dia do Senhor. Quando estava na prova era culto na quarta, culto na terça, tarde da bênção, quarta de noite, sexta, sábado, vigília, culto de manhã, culto de noite. Mas quando vem a bonança, não estou tempo não. Foi porque, rapaz, eu fui lá cuidar da fazenda, fui lá cuidar do animal, fui lá para a casa de praia, fui lá fazer isso, aquilo outro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando Deus acrescenta, não é para nos afastar dele, mas é para darmos glória a ele, usufruir disto. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então tem pessoas que na adversidade ele passa muito bem, mas na bonança, na prova da prosperidade, ele esquece de Deus, esquece das coisas de Deus, não quer saber de Deus. O culto para ele é lá a última opção. Para o culto hoje não, hoje eu vou para a fazenda, hoje eu vou fazer isso, aquilo outro. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ontem nós tivemos o culto fúnebre da nossa saudosa, amada irmã Elódia Veloso, e a mensagem foi que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É viver para Cristo. Tem gente que o viver é a fama e o morrer é deixar a fama.
Outros, o viver é a riqueza, o morrer é deixar a riqueza, porque não leva para si. Que o nosso viver seja Cristo, que o nosso viver seja viver neste mundo uma vida para Cristo. Nós vemos, irmãos, e conhecemos o valor de um homem, o caráter de um homem, não apenas pelas provações que passam, mas sobretudo pelos louvores que ele recebe. Muitas pessoas suportam a adversidade, mas naufragam diante da fama. Então, naufragar diante da fama é que muitas pessoas assim padecem. Nós vemos que temos que tomar cuidado com a fama. A fama também abate o homem. A soberba precede a queda. Muita gente que não pode ser afamado, porque se ensoberbece, acha que agora pode, agora acha que o que tem e todas as conquistas é por causa da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua capacidade. Tudo vem de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo vem de Deus, a inteligência, a sua sabedoria, tudo vem de Deus. E devemos transferir tudo para Deus. Precisamos continuar dando glória a Deus e buscar o Senhor, seja na bonança, seja na escassez. Buscar o Senhor. E vemos, queridos irmãos, que o profeta Daniel passou por esses dois testes e revelou-se um homem íntegro. Sua vida representa um modelo clássico de integridade. Seu exemplo ainda inspira muitas pessoas. Daniel não foi um produto do meio, ele teve coragem para ser diferente. Eu não sou um produto, vou mudar por causa das circunstâncias. Não, eu quero permanecer firme, constante, abundante na obra do Senhor. Eu quero estar com meus olhos firmados em Cristo, autor e consumador da minha fé. A tempestade está grande, as lutas estão grandes, mas eu vou continuar firme no Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Daniel permaneceu firme a despeito das circunstâncias. Ele não era um homem produto do meio. Ele teve coragem para ser diferente. Não se corrompeu diante de uma geração corrompida, diante de uma geração de pessoas corruptas. Ele permaneceu fiel. Será que Deus encontrará em nós pessoas fiéis? A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que estejam com Ele. Pessoas que dão prioridade a tantas coisas. Imagine como Deus fica, irmãos. Imagine como Deus olha para nós quando nós damos prioridade a tantas coisas. Pessoas que ficam, que só colocar algo na rede social, a pessoa está lá, parece que não desliga o celular. Irmão, se vocês veem eu online, é porque eu esqueci. Se você porventura ver lá, pastor, está online, vou procurar. Não, tem horas que eu até peço desculpa aos irmãos que eu não respondo de forma imediata, porque são muitas mensagens e o dia a dia não tem como. E nós precisamos criar um hábito de viver uma vida de oração, porque a oração é a chave da vitória. Precisamos orar. Quando Deus ouve as nossas orações, Deus se move ao nosso favor. A oração muda circunstâncias, muda quadro. A oração muda o momento de caos em momentos de grandes vitórias. A oração muda situações. A oração às vezes nem pode até não mudar a situação, mas pode nos dar vitória diante da situação. Às vezes a oração não muda. Deus não mudou a situação. Daniel foi lançado na cova, mas o Senhor estava com ele. O Senhor abençoou ele e deu vitória para Daniel naquelas circunstâncias. Então Daniel manteve sua postura irrepreensível, quer num dia de adversidade, quer num tempo de prosperidade. Ele foi fiel a despeito de suas qualidades pessoais.
foi fiel diante das colossais oportunidades que recebeu, e foi fiel apesar da pressão sofrida. Imagine todos diante de um decreto, de um edito que não poderia ser mudado, não importava quem fosse. Ó rei, ninguém poderá invocar a outra pessoa, nem outro Deus, a não ser o Senhor, no espaço de 30 dias, um mês. Um mês sem oração. Tem gente que, opa, não vai ter oração, maravilha. Um mês sem culto, tem gente que não sente falta. Quarta-feira não tivemos culto, eu sinto falta. Tem gente que não. Passa um mês sem ir à igreja. Passa um mês sem ler a Bíblia. Passa um mês sem orar. E diz que serve a Deus, diz que é cristão. Alguma coisa errada tem aí. Louvado seja Deus. Você pode dar glória a Deus? O versículo de número 3, aí de Daniel, capítulo 6, diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Irmãos, em virtude da sua fidelidade a Deus, o Senhor fez Daniel mais sábio do que todos os magos da Babilônia. Ele tinha discernimento das coisas espirituais, era usado para dizer a verdade, mesmo que fosse para confrontar o pecado do próprio rei, do próprio monarca. O rei Dário tinha consciência de que o profeta era servo do Deus vivo, e a postura de Daniel era de fidelidade a Deus e de lealdade ao rei. Daniel era fiel a Deus e leal ao rei, mas a Bíblia nos diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando a nossa lealdade ou fidelidade for confrontada diante de uma lei humana, é melhor obedecermos a Deus. Mas é lei agora, você pode fazer. Agora está autorizado fazer. A lei que me rege é a palavra de Deus. A Bíblia é o meu livro de regra de fé e prática. Isso que nós devemos observar. No versículo 5 do capítulo 6 ainda, Daniel: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel era um homem íntegro. Pudesse fazer uma varredura na vida de Daniel, procurasse qualquer coisa, ele era um homem íntegro. A Bíblia não diz que ele era perfeito. Perfeito só Deus. Mas era um homem íntegro, um homem justo, temente a Deus. Meus irmãos, como há uma crise de integridade, que Deus nos ajude a sermos íntegros, fiéis, que Deus encontre em nós homens fiéis, mulheres, nas irmãs, mulheres fiéis, pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas, que não negocie a sua fé, que não negocie a sua convicção espiritual, que não negocie a sua confiança em Deus. E Daniel, irmãos, foi nomeado pelo rei Dário para ocupar um alto posto político, um alto posto, e o objetivo do rei era coibir a corrupção galopante que campeava em todo o reino. A vida irrepreensível e sem mácula de Daniel, seu caráter incorruptível e honesto, levou a Daniel a galgar posições, mas ele se manteve íntegro, se manteve fiel a Deus, fiel àquilo que ele acreditava. Sua administração eficiente e vitoriosa suscitou a inveja de seus companheiros. Astuciosamente eles orquestraram contra o servo do Senhor. Queridos, nós vemos que houve ali uma orquestra. Vamos buscar na lei do Deus dele algo para condená-lo. Irmão, você sabe que o inimigo muitas vezes quer acusar até
o inimigo, ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Às vezes o inimigo não encontra situações, mas diz aí, ó, não é crente? A Bíblia diz isso, mas de forma orquestrada para atrapalhar a caminhada, para dificultar a vida contínua com Deus, o servo do Senhor. Irmãos, nós vemos que a justiça incomoda os corruptos, a verdade é intolerável para os que maquinam mal. Investigaram suas atividades, fizeram uma devassa em sua vida pública e privada. No final, chegaram à conclusão de que Daniel era um homem íntegro. Se fizer uma varredura em nossas vidas, vão encontrar em nós integridade. Nós, como servos de Deus, precisamos ter uma vida pública e privada de integridade, na presença do Senhor. Irmãos, não há santidade sem pensamentos e ações que glorifiquem a Deus. O salmista diz que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. É possível que Daniel fosse verdadeiramente um homem íntegro, porque a Bíblia diz que Deus diz que ele era muito amado. É possível que Jó fosse um homem íntegro, porque Deus testemunhou que ele era um homem íntegro. É possível que homens da Bíblia fossem íntegros, e a Bíblia não omite erros de outros, mas a Bíblia também revela acertos de outros. E nós precisamos seguir o exemplo dos acertos, porque todas as Escrituras foram escritas para o nosso conhecimento, para absorvermos, para entendermos e buscarmos a Deus. E Daniel era um homem íntegro, sua inocência foi constatada. Será que você suportaria uma investigação meticulosa na sua vida pessoal e pública? Será que nós também suportaríamos? Daniel passou por isso. No versículo 4 ao 7, ainda do versículo 6, diz assim: você pode dar glória, quem está entendendo, diga glória a Deus. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Irmãos, queridos, Daniel não tinha nenhum vício. O que é vício? É algo que a pessoa faz constantemente e não consegue deixar. Tem pessoas que têm vícios em jogatina, vícios em drogas, vícios em bebidas alcoólicas, vício em promiscuidade, tantos vícios, vícios da mentira. Tantos são os vícios que os seres humanos eles têm como algo íntimo, como algo que faz parte da sua vida. E a Bíblia testemunha que Daniel era um homem íntegro, que não tinha nenhum vício, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Você tem algum vício? Você é viciado em alguma coisa? Jesus pode libertar. Você tem uma vida íntegra, fiel? Se não tem, Deus pode fazer você alguém melhor. Busca Ele, que Ele vai fazer isso. Eu li que versículo? Eu li o 4. Vamos agora para o 5. Capítulo 6, versículo 4. Agora o versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo de número 6. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dário, vive eternamente. Bajularam o rei. Disseram ao rei que ninguém poderia falar, nem pedir nada a outro Deus, com letra minúscula, e nem a qualquer outro homem. Nada
encontrando que desabonasse Daniel, seus companheiros de trabalho lançaram mão de uma mentira, inflamaram o ego do rei, bajulando-o, apenas para colocar um laço de morte nos pés de Daniel. O rei, ele assinou um decreto movido pela vaidade, mas sem discernir a intenção real que estava por trás da bajulação dos homens de confiança. Então o rei, vive, ó rei. O rei estava cheio de si. Vive eternamente, ó rei. Meu Deus. E aquele rei, caiu naquele engodo, fez aquele edito, mas Daniel mantém sua fidelidade a Deus, mesmo sabendo que isso o condenaria. Daniel não desistiu de orar. Por causa de sua postura, seria jogado na cova dos leões. Seus inimigos, com o único objetivo de se livrarem dele, o acusaram e pressionaram o rei a cumprir a lei que sancionara. Você sabe que existe um jogo quando alguém quer derrubar o outro, hoje se chama isso de fake news. Lança as fake news e lança situações para tentar derrubar o outro. Mas Daniel se manteve fiel, Daniel não mudou a sua postura, Daniel orou ao seu Deus. Daniel tinha uma vida de oração abundante e sistemática. Se nós observarmos isto, de ter uma vida de oração sistemática, de leitura sistemática da Bíblia, pegue um livro da Bíblia e leia esse livro. Às vezes nós fazemos assim: Papai do céu mandou eu ler esse versículo, nem capítulo, esse versículo daqui. Aí abre, é esse daqui. Precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos ler de forma sistemática a Bíblia. Eu vou ler o capítulo de João. Então eu vou ler o capítulo. Eu posso ler 3 por dia, ler um de manhã, um de tarde, de noite. Você pode ler os 3 de vez, ler. Você pode ler o capítulo todo durante o dia, ler. Depende do momento, depende da sua atividade. Orar diariamente. Certa feita, um pregador renovado estava me parece que um retiro de pastores. Estava no meio dos outros pastores. E os pastores perguntou a ele: o que é que você faz? Me conta o segredo para você ser tão usado por Deus. Ele diz: é a minha vida de oração. Disse: é a minha vida de oração. Agora mesmo, para responder a vocês, eu estou orando. Então a vida de oração é uma vida contínua, uma vida de oração abundante e sistemática. Mesmo sendo um homem muito ocupado, fazia de Deus sua prioridade máxima. Daniel tinha um cargo político. Daniel era um homem de várias responsabilidades, mas ele tinha a oração como prioridade. Ele não alterou sua vida devocional por causa da perseguição. Eu estou sendo perseguido. Continue orando. Se a maré está contrária, você vai deixar a maré te levar? Continue nadando. Ou você, em vez de nadar contra ela, você pode nadar para o lado, para sair dela, dessa correnteza. Você não pode parar, vamos continuar. Ele não alterou sua vida devocional. Em vez de se entregar ao desespero por causa da morte iminente, dava graças ao Senhor com toda a serenidade que ele tinha. Olha aí o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes num dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Isso é confiança. É orar. Você vai ser lançado na cova dos leões. Orava e dava graças. É confiar em Deus.
A Bíblia diz que nós devemos orar com ações de graças. E Daniel nos dá esse exemplo. Ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Queridos, ele temia a Deus, por isso não tinha medo dos homens. O único político íntegro do reino foi jogado na cova dos leões, Daniel. O versículo de número 11 em diante vai nos falar da resposta de Deus para Daniel. Irmãos, Daniel orou, mas a circunstância não mudou. Os leões estavam lá famintos ainda. O edito foi assinado e o rei era obrigado, por causa da lei, por decreto de lei, em cumprir aquilo que ele mesmo havia assinado. Versículo 22 e 23 do capítulo 6 ainda diz assim: o meu Deus. Antes disso, tem um versículo que eu quero ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo de número 15 diz assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei sabia que o Deus que Daniel servia poderia livrá-lo. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. E diz o texto: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei ficou com medo, ficou apreensivo diante daquela situação. E diz o versículo de número 19: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 23: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel continuou em oração, continuou crendo a despeito das circunstâncias. Ainda que eu morra, eu vou continuar crendo. Daniel continuou confiando em Deus. Deus não o livrou da perseguição, mas o salvou da morte. Não poupou dos problemas, mas lhe deu libertação em meio a eles. Não
o retirou da presença dos leões, mas fechou a boca dos leões. O rei, ao ver a mão de Deus com o profeta, resgatou-o da cova e lançou lá aqueles que haviam conspirado contra a vida de Daniel. O rei perdeu o sono, o rei ficou triste, mas o rei sabia que o Deus que Daniel servia poderia livrá-lo. Irmãos, as pessoas que nos cercam, elas às vezes não servem a Deus, mas sabem que o Deus que nós servimos ouve as nossas orações. E quantos ímpios vão e dizem: orem por mim, orem pela minha família, orem pelo meu ente querido, orem por tal coisa. Às vezes não serve, mas sabe que o Deus que nós servimos é um Deus que ouve as orações e responde. Que permaneçamos fiéis a Deus, que permaneçamos íntegros a Deus, mesmo que as circunstâncias possam ser as piores possíveis. Permaneçamos fiéis ao Senhor. O servo do Senhor permaneceu íntegro por toda a vida. Ele começou bem e terminou bem. Foi íntegro na juventude e íntegro na velhice, íntegro na adversidade e íntegro na prosperidade. Por isso o seu testemunho fez com que o rei proclamasse em todo o império que o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Pela integridade, ele se tornou maior do que o império. Irmãos, que o nosso Deus seja engrandecido, seja exaltado. Irmãos, o que nós vemos hoje é que a política, os negócios, as empresas, as instituições, muitas vezes a própria igreja, estão precisando de homens como Daniel, homens íntegros. Necessitamos de um avivamento de integridade em nossa pátria. A nossa maior crise não é econômica nem social, mas é moral. Que Deus levante muitos Daniéis, homens de oração, homens que busquem a Deus. Por meio da oração o céu se abre, as barreiras são removidas, as muralhas de Jericó, elas caem no chão, o sol e a lua param, o azeite e a farinha são multiplicados, o dinheiro é encontrado na boca do peixe, o poder do fogo é anulado na fornalha, a boca do leão é fechada no covil, o impossível se torna possível, o milagre acontece, o sonho é realizado, o desejo é cumprido e o pedido é atendido. Glória a Deus. Precisamos continuar orando. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Que o Senhor nos abençoe, que possamos orar sem cessar, que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, invocar o Senhor, que Deus ache em nós verdadeiros adoradores, pessoas íntegras, fiéis, que busquem a Deus independente das circunstâncias, chovendo ou fazendo sol, na bonança ou na escassez, que Deus tenha a primazia em nossas vidas, que nós tenhamos prazer nas coisas de Deus, fome da palavra, sede da presença de Deus, que tenhamos desejo de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocá-lo enquanto está perto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a vida de Daniel seja um modelo para nós, um exemplo para nós de vida de homem íntegro, homem que teme a Deus, homem muito amado do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho,
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Bendito seja Deus, o nosso Pai, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a tua graça. Aqui estamos na tua presença em nome de Jesus e pedimos, ó Deus, forja em nós um caráter íntegro. Ó Deus, forja em nós, ó Pai, alguém que o Senhor possa dizer, ó Deus, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Alguém que o Senhor possa dizer, ó Deus eterno, aí vai o meu filho. A esse que o Senhor, ó Deus eterno, possa testemunhar e ver, Senhor, em nós integridade. Perdoa os nossos pecados, até aqueles que nos são ocultos. Lava-nos com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Purifica-nos, ó Deus. Toca-nos com tenaz dos céus. Lembramos do teu filho Isaías, que dissera: ai de mim que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ó Deus, toca-nos com tenaz dos céus, brasas vivas do teu altar. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto, um espírito inabalável. Senhor, nos ajuda a permanecermos fiéis, firmes na tua presença, independente das circunstâncias. Ó Pai, independente, Senhor, das provações. Ó Pai, independente da adversidade ou da prosperidade. Senhor, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores. Ó Pai, que o Senhor tenha primazia em nossas vidas, em nossa agenda. O Senhor tenha o primeiro lugar. Senhor, nós clamamos a Ti. Aviva, Senhor, ó Deus, a Tua igreja. Restaura, Senhor, a integridade no meio do Teu povo, em nossas vidas. Que o Senhor restaure em nós a fidelidade, o amor por Ti, o amor, ó Deus, ao Senhor, acima de todas as coisas. Fica conosco, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Renova nossas vidas, ó Deus, que as pessoas que nos cercam possam ver Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Muitas pessoas
que até não servem ao Senhor, possam ver em nós pessoas que temem a Deus, que servem a Deus. O coração do rei ficou entristecido, ele perdeu o sono, Senhor, a consciência dele ficou pesada, mas Daniel estava ali mesmo, ó Deus eterno, na cova. O rei estava no palácio, o rei renunciou o cântico, faltou-lhe a paz, faltou-lhe a alegria, faltou-lhe o sono, mesmo no palácio, faltou-lhe, Senhor, a tua presença. Mas Daniel, na cova dos leões, ele estava em paz, porque a tua presença estava com ele. Senhor, é melhor estar na tua presença, é melhor estar contigo. Nós queremos estar com o Senhor, Deus das nossas vidas. Aperfeiçoa em nós a tua boa obra, que a tua presença, Senhor, continue conosco, fica conosco, ó Deus eterno. É melhor estar na tua presença, mesmo na cova dos leões, é melhor estar contigo. O Senhor é fiel para nos abençoar, o Senhor é fiel para nos guardar, o Senhor é fiel para nos livrar. Muitas vezes o Senhor não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. O Senhor está conosco, como um guerreiro valente. O Senhor pelejará por nós, o Senhor guerreará as nossas guerras. Que o Senhor tenha prioridade em nós, prioridade em nossa agenda, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus é que oramos e desde já te agradecemos. Amém. As palmas com alegria glorifica Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, hein? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tire de nós tudo que nos afasta dele. Daniel era íntegro. Você tem algum vício? Peça a Deus perdão e ajuda, que Ele vai te ajudar. Que Deus nos abençoe. Amém. Depois da bênção apostólica, quero dar uma palavra breve com os irmãos. Senhor, obrigado por esta manhã, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer por nós. Despede-nos em paz na tua presença. Nos dê um dia na tua presença. Obrigado pelo primeiro dia da semana. Que o Senhor nos leve a estarmos mais próximos de ti, a buscarmos ao Senhor de forma sistemática e contínua. Fica conosco, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. As palmas com alegria glorifica Jesus. Receba o nosso abraço virtual, nosso aperto de mão virtual e o nosso sorriso virtual. Deus abençoe. Busque ao Senhor hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Tome um assento, por favor. Quero fazer uma convite aos irmãos. Já posso aí?